Seja muito bem-vindo ao meu canal de Anatomia e Raciocínio Clínico. É aqui que eu vou te trazer conteúdos da forma mais didática para que você consiga ter um entendimento melhor sobre esses conteúdos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Victoria Luz, fisioterapeuta osteopata, e criei este canal para compartilhar o meu conhecimento e facilitar no seu processo de estudo. Hoje eu vou falar sobre uma estrutura que é muito importante e que muitas vezes é deixada de lado, principalmente na hora de estudar. E essa estrutura é a mão. Aqui nós temos um modelo anatômico de uma mão esquerda e ela está vista assim. A mão possui 27 ossos e ela é subdividida em regiões, que eu vou falar para vocês antes de falar a nomenclatura desses ossos. A mão é dividida então entre a região cárpica, onde fica localizado o carpo, a região metacárpica, onde ficam os metacarpos, e a região interfalangiana, que é onde ficam as falanges. O carpo, ele possui 8 ossos, 4 ossos na primeira fileira e 4 ossos na segunda fileira. Existem 2 ossos importantes que se relacionam com o punho. O osso que se relaciona de forma direta é o rádio, que fica localizado nessa região aqui. Aqui é o rádio, tá? O rádio, ele vai se articular de forma direta com o carpo, formando a articulação radiocárpica. A ulna, ela não possui relação direta, tá? Não possui uma articulação aqui. Inclusive, tem até um disco entre essas regiões. Nesse modelo anatômico, vocês podem ver que não existe uma relação direta da ulna com o carpo, e sim do rádio com o carpo, formando a articulação radiocárpica. Vamos falar então sobre os ossos que constituem o carpo, começando do polegar para o dedo mínimo, tá? De lateral para medial. Aqui nós temos o osso escafoide, depois do escafoide o semilunar, o piramidal, que fica aqui, e o pisiforme, que é um ossinho menor, que é essa bolinha. Essa é a primeira fileira do carpo. Já na segunda fileira, nós temos o trapézio, tá? Localizado aqui na região do polegar, o trapezoide, o captato, que é esse osso do meio aqui, e o amato. Então, são esses os ossos do carpo. Na região do metacarpo, nós temos os 5 metacarpos, sendo eles o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aqui nós temos as falanges. As falanges proximais, que são mais próximas do corpo, as falanges intermédias e as falanges distais, que ficam bem aqui na borda. Lembrando que o polegar, ele não possui falange intermédia, tá? Somente falange proximal e distal. Os principais ossos do carpo são esses na região do polegar, que é o escafoide, porque ele é muito comum de acontecer fraturas quando o indivíduo ele cai, normalmente ele apoia a base aqui da mão, a palma da mão. E isso pode acometer esse osso aqui, que é o escafoide. E o trapézio também é importante porque ele é um osso comum de gerar artrose, formando as famosas rizoartroses ou risartrose. Normalmente a pessoa apresenta bastante dor nessa região aqui. Esse é um dos sinais, tá, de uma artrite reumatoide. Normalmente é risartrose bilateral. Por isso, o paciente que chegar com essa sintomatologia, com esse diagnóstico, a gente pode suspeitar aí de uma artrite reumatoide. Aqui nesse modelo nós temos o escafoide, semilunar, esse é o piramidal e o pisiforme, que é essa bolinha aqui mais lateralmente. Depois nós temos na região do polegar o trapézio, trapezoide, captato e amato. E o amato vocês podem ver que ele é um pouquinho pontiagudo, tá? É um ponto de inserção de algumas musculaturas que vão até a mão.
e essa é uma vista mais distante. A mão, ela possui 3 compartimentos e cada um deles possui um grupo muscular específico. Esses compartimentos são a região intermediária, que fica localizada nessa região aqui, e também a região tenar, que é essa almofadinha do polegar, que vai agrupar 4 grupos musculares. Nós temos também a região hipotenar, que é a almofadinha aqui do dedo mínimo. A região intermediária, que é a palma e o dorso, possui os músculos interósseos palmares e os músculos mais profundos, que são os lumbricais. A região hipotenar, que é a do dedo mínimo, tem o músculo abdutor do dedo mínimo, que vai fazer esse movimento aqui, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente. O oponente vai fazer esse movimento aqui, aproximar o dedo mínimo no polegar. Já a região tenar, que é a região aqui do polegar, possui 4 grupos musculares, sendo eles o abdutor curto do polegar, que vai fazer o movimento de abduzir, flexor curto do polegar, que vai fazer o movimento de flexão, o adutor do polegar e o oponente, que é o músculo mais profundo, que vai fazer esse movimento aqui também. Então, a gente tem um oponente na região hipotenar e na região tenar. Ok, e como eu vou localizar essas estruturas? Eu vou utilizar a minha mão aqui como exemplo, tentar aproximar bem da câmera, para vocês entenderem. Aqui nós temos o abdutor longo, que não está muito perceptível, mas ele fica localizado mais ou menos nessa região aqui, e ele que faz, né, o movimento de abdução. Aqui no meio está o extensor curto do polegar. E aqui é o tendão do extensor longo. Estou fazendo aqui um movimento de extensão, tá? Esse é o movimento de extensão do polegar e aqui está bem perceptível. Entre o extensor longo do polegar e o abdutor curto do polegar, nós temos a tabaqueira anatômica. Esse ponto vai servir de ponto de referência para a gente localizar o osso escafoide. Então, eu vou palpar aqui, ó. Posso colocar a minha mão aqui em formato de pinça, os meus dedos, né, indicador e o polegar, e aqui eu vou estar acessando o osso escafoide. Em casos de pacientes que tenham essa região mais restrita, a gente já pode fazer a mobilização deste osso. Se aqui, com esse apoio, eu tenho o contato com o osso escafoide, quando eu faço uma vista palmar, lateralmente eu vou ter acesso ao osso semilunar, que é o segundo osso da primeira fileira do carpo. O piramidal, ele está imediatamente mais profundo, então a gente não consegue ter um acesso direto a ele. E o último osso é o pisiforme, que é bem fácil de encontrar. É essa bolinha aqui, ó, que se vocês palparem na mão de vocês, vocês vão encontrar com facilidade. Então, esse é o acesso ao osso pisiforme. Agora, voltando, se na tabaqueira anatômica eu tenho acesso ao escafoide, logo, superiormente, eu tenho acesso ao osso trapezoide, que é o primeiro osso da segunda fileira do carpo. Então, aqui eu tenho acesso ao trapezoide, que é importante de forma clínica, porque ele é comum de encontrar artrose, que é a famosa risartrose que vocês já devem ter ouvido falar. Essa característica, ela é uma das principais, um dos primeiros sinais da artrite reumatoide, que normalmente é bilateral, tá? Então, o paciente, ele relata desconforto nessa região aqui. Logo mais acima, eu tenho o primeiro metacarpo, o segundo metacarpo, tô até com um roxinho aqui, mas é normal, gente. O terceiro metacarpo, o quarto, o quinto e as falanges. Aqui eu tenho as falanges proximais, que estão mais próximas do corpo, as falanges intermédias e as falanges distais.
Lembrando que o polegar só tem a falange proximal e a falange distal, tá? Ele não tem a falange intermédia. Algumas patologias importantes da mão são a tenossinovite de Kervine, que é a inflamação dos tendões que estão localizados na base do polegar. Tem também a síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo mediano que passa por um túnel localizado no carpo, por isso denomina-se síndrome do túnel do carpo. E isso gera sintomatologia como formigamento, queimação, que é o sintoma quando um nervo é acometido por compressão. Nessa região, nós temos também uma aponeurose palmar. Essa aponeurose é um tecido facial, tecido conjuntivo facial. E pode acontecer uma fibrose gradativa nessa região. E a longo prazo acometer principalmente o terceiro e quarto dedos, tá? E o paciente apresentar a mão em garra. Então é comum também de ter essa patologia. O escafoide também é o osso mais comum de fratura, principalmente quando a gente tem uma queda, normalmente a gente protege apoiando as duas mãos assim, ou uma, enfim, no chão. E isso pode acometer aqui o osso escafoide. Por ele ser um osso pouco vascularizado, é comum de não aparecer no raio-x a fratura. Por isso é bom em 72 horas fazer o exame para ver se existe fratura ou não. O osso semilunar também, às vezes ele pode ter uma artrose. Por isso é importante da gente saber sobre a anatomia dos ossos. Existem nervos também que inervam a musculatura aqui que recobre os músculos da mão, uns também que dão sensibilidade para a região. O principal deles é o nervo mediano, que passa aqui por essa região, podendo ser comprimido, gerando a síndrome do túnel do carpo. E é basicamente isso. Espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento aí da anatomia das mãos. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões de aulas que vocês gostariam de saber mais a fundo, é só colocar aqui. Te espero no próximo vídeo.